Por um lado, esse mundo tem prédios de vários andares que indicam industrialização, mas as pessoas estão vestidas como se fosse um mundo de fantasia. Em seguida, vemos um jovem que é distraído por gritos entusiasmados, a partir dos quais fica claro que esse mundo tem um sistema de classes. A própria fonte do barulho diz que ele escolheu a classe invocador e que agora todos devem se juntar à sua equipe porque ele os ajudará a entrar na academia. Mas a garota da classe sacerdote diz que a especialização dela é muito mais legal do que a do invocador e que ele é um desanimador, por isso deve se juntar à equipe dela. Naturalmente, essas declarações duras levam a um confronto e eles decidem ir embora de uma vez por todas. Mas o protagonista que está assistindo a essas mediocridades acha que, há 3 anos, recebeu um talento especial, e durante esse tempo, ele e sua cognição já estão suficientemente preenchidos para se acostumar com todas as estranhezas. Há exatamente 70 anos, a realidade se fundiu com o jogo e a vida humana passou por tremendas mudanças. Assim como no jogo, havia níveis, classes e equipamentos, que se tornaram indicadores da riqueza e do status de uma pessoa. O aumento de nível pode fortalecer muito o corpo, e a classe e as habilidades permitem a distribuição mais eficiente do poder, mas tudo isso não foi fácil. Em contrapartida, o mundo perdeu a paz, porque os monstros do jogo também se mudaram para a realidade. Nesse mundo, o mais importante é o poder, o que significa que ele pode se tornar muito interessante. Esse monólogo do personagem principal é interrompido pelo professor que entra na sala de aula. Ele interrompe a briga e ordena que todos vão para casa imediatamente após a aula. O professor então se volta para o protagonista. Seu nome é Yun-Shen. De acordo com o velho, ele ainda não escolheu uma classe. Portanto, se não o fizer antes do exame, certamente será reprovado. Mas, a julgar pela expressão no rosto de Shen, ele não se importa com as palavras do professor, porque o velho continua a dar aulas. Ele diz que o cara está confuso consigo mesmo que agora, sem especialização, ele tenha muitas habilidades. Elas ainda são todas primárias e não podem ser bem desenvolvidas. Quanto mais ele se aproximar do limite de suas habilidades, mais falhas encontrará. Além disso, a especialização dá muito mais pontos de atributo e habilidades, e ele pede sinceramente que Shen finalmente escolha sua classe para seu próprio bem. Mas o cara está pensando e diz ao velho para não se preocupar, porque ele quer algo mais do que apenas uma especialização forte. Seu verdadeiro objetivo é estar no topo deste mundo. Em seguida, começa o monólogo interno. Shen pensa nos atributos e habilidades que pode obter mesmo sem aulas, graças ao sistema. O sistema o obriga a fazer exercícios diários, 10 km de corrida, e 100 abdominais, 100 flexões e 100 agachamentos. Ao cumprir todas as tarefas diárias, ele recebe sua recompensa. Muitas pessoas só obtêm essa quantidade de pontos de habilidade e atributos ao passar pelos desafios mais difíceis, mas Shen os obtém de graça em suas tarefas diárias. Como disse o professor Jin, as pessoas sem classe têm muitas desvantagens. Elas recebem muito poucos pontos de habilidade e atributos, embora tenham muitas habilidades porque são básicas e não são particularmente fortes. Mas Shen tem pontos suficientes. Ele pode usar habilidades de qualquer classe, e pode-se dizer que ele é um jogador universal. Ao aumentar seus atributos, Shen acha que o sistema é muito bom, pois tudo pode ser feito rapidamente, e ninguém não verá suas estatísticas, o que evita muitos problemas. Como de costume, o guia distribui todos os atributos recebidos igualmente em 2 pontos cada, falando em maneiras de obter muitas recompensas, não apenas as diárias. Além disso, o sistema oferece tarefas especiais, por exemplo, como entrar para a academia, e quanto melhores forem os resultados dos exames de admissão, maior será a recompensa, e as recompensas nunca falharam com Shen. Portanto, amanhã ele se esforçará 100%, e assim, somos transportados para a praça de exames no dia seguinte. Essa praça é delimitada por 3 enormes portões mágicos. Embora Jin tenha dito isso muitas vezes a seus alunos, ele agora repetirá tudo novamente para os mais inteligentes. Há 3 tipos de dificuldade: fácil, difícil e pesadelo. Quando o portão se abrir, isso significará que a masmorra também se abriu, o que significa que o exame já começou. Quanto maior a dificuldade, maior a pontuação, e quanto menor a equipe, maior a pontuação. Mas a equipe não deve se esforçar muito, pois as cópias dos monstros serão iguais às reais, e os alunos podem morrer facilmente. Portanto, como professor, é importante que todos tentem apenas sobreviver, não passar no exame 100%. E, nesse momento, os portões começam a se abrir, o que significa que o exame já começou, e todos aqueles que querem entrar na academia devem escolher seu portão. O nome da masmorra é Goblin Dungeon. O nível de dificuldade é fácil,
simples e pesadelo. O número de pessoas para passar de umas 5 notas é uma masmorra desconhecida repleta de colônias de goblins. Esses monstros ferozes adoram sangue e carne humanos, mas os participantes já sabem de tudo isso. Eles estão bastante confiantes em suas escolhas. O público percebe que a maioria deles foi em grupos, e isso faz sentido, eu acho. Mas um cara ainda decidiu causar algum dano, e ele claramente não é da classe de deixa. Será que ele realmente não quer viver? Ele também escolheu uma masmorra de nível de pesadelo. Ele claramente quer morrer. Por que ele tem tantos equipamentos? Por que ele tem tantas armas? Ele não mudou de classe? Mas Shen não se importa com a indignação da multidão. Ele já está ansioso pela batalha. Mas não foi só a multidão de espectadores que prestou atenção no cara imprudente. Seu professor Jin não consegue acreditar que esse psicopata ainda não escolheu uma classe. Além disso, ele também foi para o calabouço de pesadelo mais difícil que o cara não se preocupa consigo mesmo. Suas preocupações são interrompidas pelo reitor da escola, Dong Kyun, que exige uma explicação. Jin tenta se esquivar dizendo que Shen é um cara muito talentoso e que a falta de aula provavelmente faz parte de sua estratégia, mas o reitor não acredita nisso. Enquanto isso, Shen já entrou na masmorra do pesadelo, onde viu os traços óbvios de um goblin, como esperado em uma masmorra de nível de pesadelo. A atmosfera é assustadora, mas isso só incentiva Shen a começar o teste. Bem, e o público continua discutindo sobre o aluno mais imprudente. Mesmo sem uma aula, ele tem acesso a todas as habilidades, mas ele levou consigo uma série de equipamentos, arma, escudo e cajado. Será que ele conseguirá usar tudo isso de forma eficaz? Além disso, ele escolheu a dificuldade pesadelo, provavelmente decidiu apenas se exibir, e agora está tremendo de medo e não consegue ir além da entrada. Mas, com um passe arrogante, ao ser puxado de volta pelo amigo, ele diz com espanto que é exatamente o contrário. O sujeito sem classe voa para dentro da masmorra como uma bala. Ele não apenas não tem medo de avançar, mas o faz com pressa. Graças à habilidade básica de aceleração do espadachim, Shen desenvolve uma velocidade tremenda e já em alguns momentos alcança seus primeiros oponentes. Os goblins prestam atenção na ameaça que se aproxima rapidamente, mas, infelizmente, eles não têm cérebro suficiente para avaliar a força do inimigo e ficam felizes com o fato de que, em breve, comerão a humanidade. Shen pega um bastão mágico e usa a habilidade básica de um mágico, Bola de Fogo. Embora essa habilidade seja básica, ela causa dano suficiente para matar a maioria das criaturas com um único ataque. Os espectadores estão chocados. Ele não apenas lança feitiços instantaneamente, mas seu poder é muito mais forte do que o dos magos normais. Mas as surpresas não terminam aí. Agora seu cajado muda de forma. Com um estrondo metálico, ele se transforma em uma espada, uma arma especial chamada de bastão de espada. Como o nome indica, ele pode se transformar em ambas as armas. Quando está na forma de bola, Shen recebe um acréscimo de 5 à força. Quando a arma assume a forma de um cajado, ele recebe um acréscimo de 5 à sabedoria. Shen agora usa a habilidade de espadachim, Força do Vento. O Goblin que sobreviveu ao ataque da bola de fogo treme de medo, mas não consegue nem mesmo tentar escapar. Rutles usa o golpe com honra e é instantaneamente morto, cortando suas costas. Esse ataque literalmente divide o monstro verde pela metade. O restante dos Goblins grita algo em seu próprio idioma. Eles cercaram o inimigo e agora percebem com quem se meteram. Mas o fato de estarem prontos para lutar seriamente não os ajuda em nada, porque Shen usa outra habilidade que passa voando. Cada Goblin com a velocidade de um raio e destrói todos que estavam no caminho da lâmina. Essa é a habilidade de um espadachim mágico, cortar o vento da chama. Shen a usou pela primeira vez, e mesmo ele não entende completamente se a habilidade básica deve ser tão forte. E o público, vendo um lutador tão excelente, começa a se alegrar. E uma das garotas está pronta para se entregar ao cara, e os perdedores que riram dele no início já perceberam como estavam errados. E um novo fã grita palavras de encorajamento para Yun Shen. E um ângulo incomum em relação aos perdedores chama a atenção deles, e eles continuam a discutir sobre o cara sem classe. Com tantas armas, ele deveria ter se sobrecarregado e, mesmo com a habilidade de velocidade, não teria sido capaz de se mover tão rapidamente. Se ele colocasse todos os pontos na força física, isso faria sentido. Mas, então, de onde ele tirou os pontos para as outras habilidades? E até mesmo o reitor observa que Shen é muito forte para um cara de especialização sem classe.
Jin diz que o talento de Shen é onipotente. Ele pode remover restrições dobrando suas habilidades. Apenas uma pequena porcentagem de pessoas possui um talento inato e, dependendo de seu talento, essas pessoas escolhem uma classe. Aqueles que têm um talento do tipo mágico inevitavelmente se tornam magos, e aqueles que têm um talento para o aprimoramento físico escolhem classes de combate como espadachim. É claro que há talentos específicos como limpeza ou culinária, mas, mesmo assim, o talento desperto determina a classe que você escolherá. O talento onipotente só é forte nos estágios iniciais e pode ser usado para aumentar a força de suas habilidades até o rank C. Ele só é útil no início, mas não pode ir muito longe. E, embora suas habilidades de combate e magia sejam excelentes e ele as use com sabedoria, seu limite é muito baixo. Portanto, não vale a pena se concentrar nele. O professor Jin começa a reclamar que é por isso que ele aconselhou Shen a mudar de classe, porque quanto mais ele avança, mais fraco ele fica. Uma pilha de cadáveres ensanguentados não concorda com isso. Depois de se esgueirar por vários inimigos, Shen finalmente chegou à entrada da próxima sala. Sem hesitar um segundo, o cara abriu a porta e chamou a atenção de todos os goblins. Nessa sala, há inúmeros deles, e eles são claramente mais fortes do que os empurradores anteriores. Entre eles, há alguns particularmente fortes, como um Goblin vermelho de nível 12 com magia de fogo, um comandante Goblin de nível 14 com bons feitiços de combate e um cavaleiro Goblin cujas habilidades permitem um bom combate à distância. Usando a habilidade de avaliação, Shen pode determinar a habilidade de cada monstro, há até mesmo goblins da água entre eles, e seus equipamentos não são ruins. Avaliar cada um deles seria besteira. Além disso, o terreno é muito apertado e seria difícil dar meia volta a toda velocidade. Enquanto Shen pensava, os goblins começaram a dar ordens. Entre eles, há até mesmo um esquadrão de bateristas que ajuda a manter o ritmo da batalha e eleva o moral. Mas os magos já estão prontos para usar seus feitiços para apoiar a vanguarda. Transformando sua bola novamente em um bastão, Shen diz que a estratégia deles é boa, mas se tudo correr de acordo com o plano deles, será muito difícil para ele lutar contra eles. Então ele usa a habilidade de sacerdote, Flash, e essa habilidade também é poderosa o suficiente para cegar todos os monstros, e assim que eles começam a se recuperar, Shen já está atrás de um deles. Ele pretende matar os mais perigosos primeiro. Essa é a base do básico, e para isso, ele será ajudado pela habilidade furtiva do Assassin. Mas depois de cortar a garganta de um dos monstros, os outros imediatamente notam e tentam atacar Shen pelas costas. Mas ele vê tudo perfeitamente e bate o pé usando a habilidade de clonagem do assassino. Seu clone tem todas as habilidades de seu mestre e também tem 35% de todos os atributos dele. E, junto com seu sósia, ele começa a massacrar pessoas pobres à torto e à direito. Muitos goblins morrem em um instante, e um deles, ao ver essa imagem, fica furioso, aumentando seus atributos físicos até o limite. E o enorme monstro enfurecido se lança sobre Shen, mas o herói sem classe não é tão simples assim. Ele se esquiva facilmente e diz que ainda não é hora de lutar com ele. Ele então invoca um elemental da água e, nesse momento, a tela começa a interferir. As câmeras mudam para outro aluno que está passando por uma masmorra menos difícil. Todos os espectadores estão extremamente insatisfeitos com esse arranjo. Eles não querem assistir a esse cara preguiçoso. O público exige o retorno do cara sem classe e começa a jogar todo tipo de lixo na tela. Mas o funcionário encarregado das câmeras diz que eles estão transmitindo isso há 3 minutos. Por que os espectadores não olham para os outros caras? Porque eles estão tentando se defender. Seu chefe lhe dá uma surra e diz que, se os espectadores querem algo, ele deve dar a eles. Além disso, o próprio chefe quer ver o que está acontecendo lá. Enquanto isso, o público continua discutindo sobre o misterioso aprendiz. O cara com o tapa-olho diz que suas habilidades mágicas são instantâneas e suas habilidades de luta são excelentes, e que ele também é bom como assassino, amigo de Rai. Observa que seu amigo se esqueceu da habilidade de invocação. Esse cara sem classe é um verdadeiro monstro. Durante a conversa, ele conhece o instrutor do departamento de assassinos. Nessa classe, ele conhece todas as sutilezas. A cada morte, o ângulo de impacto pode se desviar ligeiramente, e então a habilidade de assassino perderá seu poder, permitindo que você mate o inimigo com um único gol. Sem exagero, seus movimentos estão no nível de um profissional e, mais ainda, muitos profissionais não eram tão bons quanto ele. Em seguida, vemos a câmera com Shen novamente, e o público está todo animado por finalmente ver um guerreiro sem classe. Ele convocou 3 elementais para lutar contra os goblins, e ele mesmo começou uma batalha contra o chefe da sala, cuja raiva começou a passar lentamente. Agora começa a parte mais interessante do segundo estágio, a batalha contra o chefe da sala. Bem,
Como esse monstro tem um nível de complexidade de pesadelo, Shen terá de usar alguns truques. O chefe Goblin corre bruscamente em direção ao herói, mas antes que ele possa chegar lá, cai em uma armadilha. Essa é uma mecânica de habilidade que permite que você segure o inimigo por 2 segundos. E Shen usa essa janela para usar uma bola de fogo e jogá-la bem na cara do monstro. Mas ele é um chefe por algum motivo. Esse golpe não lhe causa dano significativo, e o Goblin com o rosto queimado continua sua corrida até o herói. Mas, sem ter tempo de se aproximar nem 1 metro, Shen salta para longe do chefe como um pula-pula. E então o Goblin percebe que novamente pisou em uma armadilha, mas dessa vez é uma mina incrivelmente poderosa, que mina o Freak. Todos os monstros prestam atenção a essa explosão e Shen observa as consequências de sua armadilha. Ele diz que não tem certeza do que fazer e, surpreendentemente, o Goblin sobreviveu à explosão. Ele está prestes a usar sua habilidade mais forte, Espírito Militar, mas Shen grita que não o deixará fazer isso, e invoca uma planta que destrói o chão da masmorra. É o druida principal, Sylvine. Com um aceno de mão, Shen controla a planta, e ela se lança diretamente na mandíbula do chefe da sala. O Goblin não consegue nem se mover, e balas de gelo voam em sua direção, causando dano de frio e reduzindo sua velocidade de movimento e ataque em 35%. Essa poderosa habilidade derruba os monstros no chão, sem lhe dar descanso. Aproveitando a oportunidade, Shen usa a habilidade mecânica, M2201 Lançador, a habilidade básica Mago do Trovão, a habilidade Mago da Água, Flechas de Água, e a habilidade Invocador, Controle do Espírito da Água. E toda essa barragem de ataques é enviada diretamente para o pobre coitado. O chefe da sala sentiu o poder de cada habilidade do guerreiro sem classe, e o público prendeu a respiração ao assistir à emocionante batalha. Eles até sentiram um pouco de pena desse chefe. Ele literalmente não tinha a menor chance contra esse monstro. E Shen usou todas as habilidades de controle de classe. Era impossível escapar de tal armadilha. O mais incrível era que cada ataque que ele fazia era bem planejado. Quando as habilidades Água e Trovão são usadas juntas, elas produzem um efeito de atordoamento. E a habilidade Bala de Gelo combinada com a vinha não lhe deu sequer uma chance de contra-atacar. E um dos examinadores que estava assistindo disse que eles estavam perdendo algo importante. A coisa mais importante é que Shen não deixou o chefe usar sua habilidade mais forte, o espírito de luta. Essa era a chave para a vitória. Isso faz com que até mesmo aqueles que originalmente não acreditavam no cara mostrem seu respeito. É assustador imaginar o quanto ele treinou para usar tantas habilidades e armas com tanta destreza. Depois de dizer isso, todos começam a elogiar o velho Jin. Nesse ritmo, seu aluno baterá o recorde da escola, mas o reitor diz que eles estão olhando de forma muito limitada, e Shen certamente estará entre os 3 principais líderes da província, e seu recorde escolar é apenas o 9º lugar. O diretor, que antes estava com raiva de Jin e não acreditava em seu aluno, diz ao professor para se sentar ao lado dele, mas o velho Jin continua a bajular o diretor hipócrita, dizendo que sempre acreditou em Shen. Enquanto isso, a plateia está admirando totalmente o incomparável Shen. Uma garota chega a dizer ao professor que mudou de ideia para se tornar mágica e que seguirá o exemplo desse gênio universal, mas a professora imediatamente lhe dá um tapa na nuca e diz que ela nem imagina o quanto esse cara é habilidoso. Ela nunca chegará ao nível dele. Ela não consegue nem manejar um bastão adequadamente, quanto mais uma espada ou uma arma. Ela deveria deixar de lado esses pensamentos estúpidos. Se ela o seguir, com certeza morrerá no teste. Isso não é um jogo, é a realidade. Aqui você terá que pagar por seus erros com sua vida. Além disso, será impossível acompanhar esse cara. Enquanto isso, Shen já limpou tudo. Agora podemos passar para a próxima fase. O público fica intrigado se esse monstro não vai pelo menos fazer uma pausa após a batalha com o chefe. O reitor começa a se lamentar novamente e diz que os outros alunos nem tiveram tempo de ir para a segunda sala. Ele tem tempo suficiente para descansar, mas é imprudente demais para agir. Furioso, ele grita com Jin e pergunta o que ele estava ensinando a esse desordeiro. O professor tenta se justificar e diz que ele provavelmente só quer passar pela masmorra o mais rápido possível, porque o tempo de limpeza também é considerado na nota. Mas o mentor do departamento de magia diz que eles têm um gênio, mas que agora ele morrerá por sua exibição. Bem, seu aluno discorda dele porque o Will Sênior ainda tem muitas armas. Ele provavelmente tem algum plano, embora o mentor reconheça a genialidade do cara. Mas, muito provavelmente, as armas que restaram atrás de suas costas são inúteis e ele não sabe como usá-las porque simplesmente o faria. Não tem pontos de habilidade suficientes para ter tantos equipamentos. Além disso, os monstros no próximo andar são treinados no mais alto nível. Portanto, ele deve ser o mais cuidadoso possível em vez de se apressar. O gasto com a mansão será enorme,
e ir até lá sem descanso é simplesmente suicídio. Ao entrar na próxima sala, Shen percebe que, nesse ponto, todo o lixo desapareceu, apenas xamãs goblins e magia de alto nível. Agora será mais interessante. Ele coloca 2 dedos na testa e acumula energia. A invocação dos elementais da água terminará em breve. Portanto, antes que eles morram, precisamos tirar o máximo proveito de seus corpos. Os goblins já perceberam a força de seu inimigo, e lançam todas as suas forças para matar o cara. Mas Shen simplesmente ordena que os elementais o bloqueiem, e eles protegem seu mestre ao custo de suas vidas. Uma enorme quantidade de ataques mágicos deveria tê-lo eliminado, mas na fumaça criada pelas explosões, a figura do herói é visível, e os goblins estão em choque total. Shen saca 2 pistolas sofisticadas e diz que agora é sua vez de atacar. A classe Sniper tem um grande número de habilidades, mas, por essa utilidade, é preciso pagar. Essa classe é a melhor, mas, ao mesmo tempo, a mais difícil de aprender. Mas a principal dificuldade é a habilidade de perseguir os rastros. Por causa dela, você precisa atirar em tudo sem errar, caso contrário, não poderá causar muitos danos. E, em um combate real, atingir todo mundo é quase impossível, mas o Magé Mentor sugere que o Clalis tem muitas habilidades para atingir facilmente os monstros. E, nesse momento, ouve-se um tiro ensurdecedor. O novo fã de Shen se levanta e grita que agora ele mostrará algo incrível novamente. E olhando para a tela, todos veem um tiro certeiro na cabeça. A habilidade de perseguir os passos aumenta a intenção de matar. A cada acerto no inimigo, o efeito aumenta até 25 vezes, e cada nível de intenção de matar aumenta a velocidade de tiro e de movimento em 2%. Assim, Shen imediatamente acumula mais 2 níveis da habilidade, prescrevendo tiros na cabeça. Os goblins não param de atacar, mas todas as suas tentativas são inúteis. E o sem classe usa uma investida escorregadia e se esquiva de todas as bolas mágicas. Depois disso, eles usam a habilidade de fogo rápido, mas a saraivada de bolas mágicas continua a perseguir Shen. Felizmente, ele é ágil o suficiente para pular e se esquivar. No entanto, durante o voo, ele fazendo uma curva em U e usa recarga rápida, depois usa tiro mortal e explosão. Como um anjo da morte, ele desfere uma enxurrada de ataques contra os lamentáveis goblins. Quando aterrissa no chão, ele se encontra em meio a uma montanha de cadáveres ensanguentados. Assim, ele não apenas lidou com tantos inimigos em algumas combinações, mas também matou todos eles na cabeça. E as garotas que o observam já querem ter filhos com ele. Suas habilidades são tão incríveis que todas as garotas que as virem imediatamente desejarão ter um marido assim. Até mesmo o mentor dos magos volta atrás em suas palavras e diz que ele é realmente um gênio desta era. Bem, e o reitor novamente muda de ideia e diz que sempre acreditou no cara. Um dos membros do comitê diz que notou uma coisa estranha. E Shen ainda não usou nenhuma poção, embora as regras permitam isso. E, de fato, poções de mana e saúde realmente preparadas e avançadas, que são proibidas em exames normais, ajudariam muito quando se trata de vida ou morte. Mas, aparentemente, para ele, isso é inútil. Mas, na verdade, é diferente. Ele simplesmente não as tomou. Porque, com tantas armas, ele simplesmente não tinha espaço suficiente. Eu me pergunto se ele é realmente tão imprudente ou apenas muito seguro de si. Enquanto isso, suas pistolas estavam começando a soltar fumaça porque tinham superaquecido devido ao uso excessivo e agora eram completamente inúteis. Embora não fosse surpreendente o fato de elas serem de nível ferro negro, no entanto, elas já fizeram seu trabalho bem feito. Agora ele não precisa das pistolas. O reitor não entende qual era o nível das pistolas se elas quebraram. Jin responde que eram as pistolas de ferro preto mais baratas. E então o reitor finalmente tem feições humanas e grita com Jin. Como ele pôde deixar seu aluno ir para o exame com esse lixo? Mas o problema é que Shen não pode comprar armas de qualidade superior. Ele não tem pais. Além disso, tem que cuidar de sua irmã mais nova. Surpreendentemente, o reitor se sensibiliza com essa história e diz que, se tivesse sabido disso antes, teria comprado pessoalmente equipamentos melhores para ele. Mas agora é tarde demais. Enquanto isso, Shen chegou a outra sala. Esse portão leva ao chefe final. Se ele o matar tão rápido quanto os monstros anteriores, ele se tornará o campeão da província. Eles não tinham tido um único campeão provincial na história da escola. Se isso acontecesse, ele entraria para a história como o melhor diretor. E agora está claro porque ele de repente quer comprar equipamentos para um aluno pobre. O reitor diz ao gênio que, se Shen morrer por causa de seu equipamento, ele não será mais um professor. E o velho pede a Shen que se saia bem. E Shen abriu o portão. Todos congelaram em antecipação a essa batalha. Talvez eles testemunhassem um momento histórico e vissem o novo campeão provincial. Além disso,
ele não usou todas as armas que estavam em suas costas. Os espectadores estão ansiosos, mas a tela muda novamente. A multidão está novamente pronta para despedaçar os trabalhadores que observam as câmeras. Mas, um pouco mais perto, eles veem uma imagem horrível. São estudantes mortos. Todos os que alcançaram o comandante Goblin estão mortos. Alguns foram mortos quando ele estava tentando usar o apito de retorno. Mas, de repente, uma luz de teletransporte aparece no meio do campo. Parece que alguém conseguiu escapar. Os alunos feridos e meio mortos parecem ter perdido a vontade de viver. Alguns deles não conseguiram nem chegar ao segundo andar. Ao verem o Shen, o público se esqueceu de como essa masmorra é difícil. E agora os jovens que terão que passar nesse teste no futuro percebem que não tem nenhuma chance. Mas o diretor percebe que, nesse ritmo, todos os alunos se recusarão a fazer os exames e simplesmente deixarão a escola. Então, ele ordenou que a câmera voltasse para Yunshen. Nos anos anteriores, muitos alunos sofreram, mas quase todos os dedistreadores passaram nos testes, embora com dificuldade. Este ano, o melhor foi Yunshen, então talvez agora o diretor finalmente mude sua preferência e torne os testes um pouco mais fáceis. Enquanto isso, a câmera muda novamente, e vemos o herói indo ao encontro do chefe principal. Finalmente, ele fica bem na frente do monstro, que se senta em seu trono e diz que o homem veio aqui para nada. Com relutância, ele se levanta do trono, pensando que agora poderá lidar facilmente com um homem irritante e continuar suas férias novamente. Mas Shen, por sua vez, está satisfeito com o poder do lúpulo Goblin, que pressiona o herói. Além disso, ele fala em linguagem humana. Ele não esperava nada menos que isso, mas, infelizmente, ele tem apenas 20 segundos de vida. Esse é o tempo de duração da habilidade Fúria Sangue de Monge. Essa habilidade aumenta todos os atributos em 80%, além de aumentar em 75% a penetração de armadura. Bem, e é claro que, por esse poder, é preciso pagar após 20 segundos. O usuário perderá 75% de seus atributos. Jin percebe que o herói se arriscou, mas isso é muito imprudente, pois há muitas outras maneiras de matar o chefe às pressas. Din, em geral, ficou furioso com essas mulas e sua pressão arterial subiu. Mas, nesse meio tempo, Shen já começou a luta e deu o primeiro passo. Ele decola bem na frente do chefe, atacando na testa. Lúpulo Goblin está surpreso com a velocidade do homem, mas ainda assim ele é muito fraco. Com essas palavras, ele acerta seu machado gigante bem no herói e o corta ao meio. Todas as fãs ficaram imediatamente chateadas. Aparentemente, nem mesmo o incrível Yunshen se comparava ao chefe do pesadelo. Mas o reitor percebeu imediatamente que se tratava apenas de um clone. No momento do ataque frontal, ele criou um clone e já estava atrás das costas do Goblin principal. Ele enfiou sua lança diretamente nas costas do gigante e a cortou ao longo de todo o corpo. O Goblin imediatamente se vira para contra-atacar, mas o bastão está na frente de seus olhos. Shen usa um flash para cegar o inimigo. Ele não consegue nem perceber o que acabou de acontecer, e enquanto está cego, o herói não perde tempo e acaba com o chefe. Mas algo dá errado. O ataque de Shen foi tão desonroso que se quebrou, que o rei dos duendes, sem saber, ficou furioso, fazendo com que seu corpo se fortalecesse tanto que a lança de junho não conseguiu penetrar nele. E, por fim, isso é muito ruim porque a raiva reduziu o tempo de cegueira. E agora o chefe da masmorra ataca novamente com seu enorme machado. Há um estrondo ensurdecedor e o campo de batalha fica coberto de poeira. O rei dos duendes pensou que havia matado um homem, mas aparentemente ele se esquivou e usou a videira para conter o chefe. Com apenas 13 segundos de fúria de sangue, a verdadeira batalha está prestes a começar. Mas vemos Fangiros que estão se perguntando por que a arma de Yun está quebrada, porque ele nunca a usou antes. Mesmo com a fúria do rei, ele não consegue penetrar no rei dos duendes. Mas o mentor diz que não se trata de atributos. Yunshen tem todos eles. Caso contrário, ele não seria capaz de cegar o monarca das montanhas. O reitor diz que ambos usaram a raiva e aumentaram seus atributos já poderosos. A lança de ferro negro simplesmente não aguentou. Não há como usar esse lixo em uma batalha real. Mas o pior é que o tempo para a fúria sanguinária está chegando ao fim. O que Yunshen faria? Ele queria terminar a batalha o mais rápido possível. Mas, aparentemente, agora ele teria que suar. Então Shen usa a habilidade do Ranger de encontrar pontos fracos? Mas esse grandalhão não tem pontos fracos. Além disso, ele não vai ficar parado e esperar que o Shen reúna seus pensamentos e comece a atacar o ágil ser humano. Seus golpes se tornam mais rápidos e mortais. Mas Shen se esquiva de tudo e pula para longe do monarca das montanhas o máximo possível. Então, o monstro bate com o pé no chão, e ondas esmagadoras começam a emanar de debaixo de seu pé. É ruim. Por causa do tremor,
É muito difícil para o herói ficar de pé, mas, felizmente, ele reage a tempo e usa a habilidade. E então vemos Shen, que já levou uma surra com apenas 9 segundos restantes. Os fãs estão se preparando para lamentar seu amado. E o reitor observa que, se ele tivesse um equipamento melhor, a luta já teria terminado. Além disso, agora ele perdeu sua espada e seu bastão. Depois disso, Yun Shen ficou sem acesso a habilidades mágicas e de combate. E para todo o resto, ele não tem poções com ele. Qualquer ferimento significa a morte para ele. De pé sobre Shen, o monarca das montanhas balança seu machado e diz que agora o homem pode morrer. Mas esse não é o plano de Shen. Ele usa sua habilidade de druida espinhoso e ataca o Goblin do Salto. O público, por outro lado, não entende por que ele usa habilidades de controle como um ataque, porque é inútil. Embora, se pensarmos bem, é muito estranho que, depois de ficar furioso, o monarca das montanhas nem tenha se movido do golpe de lança, mas agora esteja lutando contra algumas plantas. Mas, na verdade, ele acabou de encontrar sua fraqueza, porque ela está em qualquer monstro. Com essas palavras, Shen calça luvas de combate. Até esse momento, o herói simplesmente não conseguia perceber a fraqueza do bandido. A autoconfiança do homem enfurece o monarca, e ele tenta novamente matá-lo com um machado. Mas sua fraqueza está nas costas, logo abaixo de sua capa, onde os espinhos do druida estão constantemente mirando. E Shen, sem perder um segundo, move-se para trás das costas do monarca e usa a habilidade Arco de Fogo. O bandido não tem tempo de reagir, e os espinhos o prendem por alguns segundos. Os espectadores já estão se regozijando com a vitória do herói, mas o monstro consegue se libertar e vira o peito para a flecha ardente. E mesmo que ela tenha lhe causado muito dano, um ataque dessa magnitude só o derrubará, mas não mais, o que significa que o cara já perdeu. E então Shen lhe pergunta se o Goblin tem certeza de suas palavras, porque ele cai exatamente no lugar onde a lança quebrada estava presa. O Goblin obviamente não quer morrer, mas seu desejo não significa nada e ele finalmente cai sobre a lança, recebendo um ferimento mortal. Depois disso, o herói cai sem forças. Mas, vencendo a si mesmo, ele se levanta. Como os parabéns pela vitória devem ser recebidos com a cabeça orgulhosamente erguida, ele passou pela masmorra do pesadelo em apenas 14 minutos e 47 segundos. O estádio inteiro está aplaudindo. Seu novo favorito conseguiu derrotar o monstro principal em apenas 20 segundos. Ele é realmente o mais forte. Enquanto isso, o monarca já começou a se evaporar, considerando a dificuldade da masmorra. A classificação de Yun Shen é 3S. Ele é o primeiro a passar por essa masmorra com essa classificação. Por isso, ele recebe 15.000 de experiência e 20 pontos de habilidades e atributos. Ele também é recompensado com as ombreiras, o cinto e as luvas da Floresta Verde, todos de qualidade dourada. Shen também recebe o título de assassino de goblins, que lhe dá 25% de dano aos goblins. Naturalmente, Shen está muito feliz com esse resultado. Mas se ele for o primeiro a passar por essa nota, será que ele realmente entrará no ranking da província? Mas seus pensamentos são interrompidos pelo sistema. Por seu trabalho, ele será recompensado com um dos 3 talentos, Feitiço Rápido. Esse talento, por incrível que pareça, reduz o tempo necessário para lançar feitiços. Aura de Poder. Mas aqui eu acho que tudo está muito claro e não preciso explicar. E, finalmente, o último talento, Resistente. Ao receber ferimentos pesados, o herói receberá um bônus de 100% no ataque e na velocidade. E, embora todos os talentos sejam bons, para suas táticas de batalha, o mais adequado é o Feitiço Rápido. Então, ele a escolhe. E, no mesmo momento, ele recebe um raio mágico que adiciona uma nova garra à sua testa. Agora, podemos dar uma olhada nos equipamentos. De todos os novos itens, os melhores foram as luvas da Floresta Verde, que dão mais 30 de força e mais 3 de chance de acerto crítico. Mas o mais importante é o efeito do kit Floresta Verde, que restaura a saúde e a mana fora de combate de acordo com o físico do usuário. Se Shen tivesse que lutar contra o Monarca das Montanhas novamente, com esse equipamento, ele acabaria com o grandalhão em 5 segundos. Mas não é hora de elogiar a si mesmo, é hora de voltar da masmorra. E assim que ele aparece no estádio, todos os espectadores começam a aplaudir, e as fãs recém-adquiridas pedem para tomá-las como esposas. Um deles até lhe deu um novo apelido, Deus Yun. Naturalmente, como Shen não viu a reação do estádio durante sua luta, ele não percebeu o que estava acontecendo. Mas o reitor não perde um segundo e imediatamente voa com o professor Jin e parabeniza Yun Shen pela vitória. Eles até começam a filmar a televisão, sobre a qual cai uma prostração ainda maior de tanta atenção. Por fim,
O diretor deixa o herói ir embora e diz que ele precisa descansar. Depois disso, o carro do diretor chega para levar Yun para casa. O diretor diz que os resultados do teste o colocarão entre os 3 primeiros do ranking provincial, o que significa que ele receberá ainda mais recompensas do topo. Portanto, ele deve deixar sua irmã feliz o mais rápido possível. É claro que ele não está fazendo tudo isso por altruísmo. A escória gananciosa só quer sugar a glória de Yun Shen e obter sua parte do bolo. Uma ligação do Ministério da Educação lhe diz que ele já está começando a capitalizar a força de Yun Shen. E, pouco tempo depois, o sem classe já voltou para sua humilde casa. Ao entrar em sua casa, ele é recebido por uma linda irmãzinha, que já preparou o jantar para ele. Em homenagem aos exames dele, ela até colocou um pouco de carne. O irmão e a irmã estão cuidando um do outro há muito tempo, porque o pai deles morreu há 9 anos durante a invasão da corte real e a mãe que tentou alimentá-los morreu devido ao processamento, e agora eles vivem apenas de assistência social. Até mesmo o equipamento do herói é uma sucata herdada de seu pai. Para que Yun Shen pudesse treinar em paz, Yunda assumiu todas as responsabilidades da casa. E por mais que seu irmão tentasse dissuadi-la, ela não desistiu dessa ideia. E tudo o que ele pode fazer para agradecê-la é trabalhar 10 ou até 100 vezes mais do que as pessoas normais. Mas agora, com certeza, eles devem se sair bem. Durante o jantar, sua irmã lhe perguntou como foi o exame. E Shen disse que estava tudo bem, embora no final tenha havido um pequeno contratempo. Mas, em geral, ele se saiu bem. O reitor até disse que, por esse resultado, ele receberia uma generosa recompensa. Depois de ouvir sobre a recompensa, Yundan pergunta se agora eles poderão comer carne toda semana, e o irmão dela diz que ela poderá comer toda a carne que quiser. Ele lhe proporcionará tudo o que ela precisar no futuro. E com uma nota tão boa, avançamos 5 dias. Shen continua treinando. Nos últimos dias, ele ganhou muitos pontos nas tarefas diárias. Após o exame, o sistema começou a dar presentes mais generosos. Além disso, quando ele entrar na academia e ficar entre os 7 primeiros, as habilidades das classes ocultas estarão disponíveis para ele. Pensando nisso, Shen chega em casa e sua irmã mais nova o abraça imediatamente, dizendo que os resultados foram divulgados, que ele é o número 1 da província, que ele também se esqueceu de levar o celular para correr e que está cheio de ligações. O diretor obviamente quer algo, e então o telefone toca novamente. O herói pega o telefone, e imediatamente ouve a voz irritada do idiota, que pergunta por que ele não atendeu o telefone durante todo esse tempo e o convida para ir à sua casa depois do almoço. A questão é que, para o bem de Shen, um comitê inteiro virá e ele terá de escolher uma faculdade. Depois dessa conversa, Shen se encheu de lembranças. 3 anos atrás, ele fez um teste de talento. Quando o herói tocou o cristal, este lhe disse o que arruinaria sua vida já difícil. Shen recebeu o talento de onipotente. Todos que estavam presentes riram do pobre rapaz, porque onipotente é o talento mais inútil e sem potencial. Mas o professor Jin tentou confortar Shen e disse que o talento não é o principal. Ele ainda poderá escolher uma boa classe e obter pelo menos resultados medianos. Mas o herói parecia não ter ouvido a advertência do velho. Mesmo enquanto caminhava para casa, estava chovendo e já à beira do desespero. Shen pensou que, mesmo que desse o melhor de si, ainda não teria futuro. Mas seu monólogo foi subitamente interrompido por uma estranha notificação. No início, ele nem percebeu que tipo de bobagem era aquela. Era como os romances da web que Shan lia. Ele entendeu o sistema. E então, o que aconteceu? O sistema mostrou um painel com uma escolha de caminhos de desenvolvimento. E, naquele momento, Shen disse ironicamente que apenas um caminho sem classes funcionaria para ele. E o sistema disse que estava conectado e escolheu um caminho sem classes. Já se passaram 3 anos desde então, mas parece que foi ontem. É incrível que o Clalis tenha sido o primeiro da província. Eu me pergunto o que o sistema dará como prêmio por tal conquista. Mas o sistema não faz você esperar muito. O talento todo-poderoso de Rank B é atualizado para Rank A com 1+. Todas as habilidades podem ser aprimoradas em 3 etapas para B com um sinal de mais. E agora Shen tem acesso a novas habilidades divinas, Relâmpago e Super Autocura. Além disso, ele recebe um item divino Cross Revival. E, é claro, os pontos de habilidades e atributos. Eles receberam até 50 peças. E Shen está mais do que satisfeito com essa recompensa. Agora, todas as suas habilidades subirão muito mais. Inicialmente, a força das habilidades é de nível E. Mas com o talento do Todo-Poderoso, elas podem ser unidas até o nível C. E agora, com esse talento aprimorado, todas as habilidades podem melhorar para B,
que é ainda mais forte do que algumas das habilidades de classe. Mas a coisa mais legal é a Cruz do Renascimento. Ela age automaticamente depois que o proprietário morre e o revive em um local seguro. São literalmente duas vidas. O mais verdadeiro tesouro. As reflexões de Yunshen são interrompidas por sua irmã. Ela diz que está um caos lá fora e que seu irmão está em todos os noticiários. Mas Shen não se sente muito lisonjeado com essa atenção. Muitos estão apenas tentando usar isso como publicidade. Sua irmã diz que é muito dinheiro e que ele não quer abrir mão dele. Ao que Yunshen responde que aceitará a recompensa do Ministério da Educação, mas não de outros, porque assim eles não lhe pedirão nada em troca. E agora é hora de ele ir para a escola. O comitê provavelmente já está lá. Enquanto isso, na escola Dongjun, os repórteres estão importunando todos os alunos, perguntando-lhes sobre Yunshen. Esses repórteres perderam a consciência. Se ele não tivesse se disfarçado, eles não o teriam deixado entrar na escola. O reitor deu as boas-vindas aos representantes das melhores academias do país, que vieram todos em nome do campeão Yunshen. Um supervisor de admissões da academia Qin chamado Hua disse que esse aluno iniciou a tendência de não ter classe, e para ele, todos se tornaram imprudentes. E o reitor se atreve a se gabar disso. Hua imediatamente começa a se enrugar e exige que o campeão escolha imediatamente uma classe. Caso contrário, que ele nem pense em entrar na academia Qin. Mas, surpreendentemente, o reitor continua do lado de Shen. Ele diz que o comportamento do curador é inaceitável. Será que ele realmente quer privar o campeão da província de sua individualidade? Mas o imbecil continua a se manter firme, dizendo que o sem classe não tem futuro e que, se ele não mudar de classe, a academia Qin não o aceitará. E um aluno da academia Qin chamado Yuan Zhou diz a seu mentor para não se preocupar, pois a escola de Dongyuan fica no meio do nada. Não vale a pena desperdiçar energia com um aluno de um lugar tão atrasado. Ele diz que Yunshen já desistiu de seu futuro. Ele escolheu a popularidade efêmera em nome das notas. Obviamente, ele não tem muita visão de futuro. Provavelmente encontrou uma brecha no exame e trapaceou de alguma forma. Mas Jin defende o rapaz. O jovem arrogante não percebe como é difícil ser sem classe. Portanto, ele que fique em silêncio. Yunshen é o campeão sem dúvida, mas Hua diz que ele é muito falastrão e que é melhor que o velho se acalme. Mas então, uma mulher entra na conversa. Ela diz que a escola de Dongjun pertence à sua academia. Será que ele acha que ela o deixará escapar com uma provocação dessas? O idiota responde dizendo que ela não pode fazer nada contra ele porque eles têm muito mais talento. E então começa uma grande briga, todos tentando machucar alguém. O reitor os interrompe a tempo, pois eles se esqueceram de que vieram aqui para recrutar, não para brigar. E o anjo diz que eles realmente estão aqui para o recrutamento, mas parece que os resultados do exame foram falsificados. E então Yunshen irrompe na sala. Bin e Jin ficam felizes em ver o cara e querem apresentá-lo ao mentor, mas Shen já tinha ouvido tudo do lado de fora. Ele se aproxima de Yuan Zhou e diz que está bem na frente dele. Ele quer verificar se passou no exame com honestidade? Quando perguntado por Zhou como ele verificará isso, Shen diz que o derrotará em 5 respirações. Se ele falhar em tal tarefa, Zhou pode considerar que Shen perdeu. Tal insolência deixa o aluno, que acabou de se formar na escola, estupefato e já se acha mais igual ao sênior. Parece que é hora de deixar o iniciante um pouco de lado. Jin pede a Shen que se acalme. A academia Qin é a melhor do país, e esse aluno está estudando lá há 1 ano e provavelmente é mais forte do que a escola. O reitor acha que Shan definitivamente perderá, porque ele está no nível 13 e Zhou no nível 19, uma diferença muito grande. Em seguida, vamos para o ginásio, onde os rapazes estão prontos para se enfrentar, preparando-se para o confronto direto. A Hua diz que Zhou só precisa durar 5 respirações para vencer, mas que ele deve dar uma lição no novato. E o aluno arrogante diz ao seu mentor para não se preocupar, pois ele o esmagará em 3 movimentos. O reitor, que perdeu toda a esperança, diz que não há nada que ele possa fazer a respeito. Portanto, ele só pode esperar por um milagre. Zhou zomba do estilo de Shen, perguntando se ele usaria um bastão de espada contra um mago de verdade. Mas o bastão da espada está danificado, mas o bastão ainda funciona. É mais do que suficiente para derrotar o bastardo arrogante. Zhou grita que não pode vencer apenas com magia e começa a usar feitiços. Ele está em ótima forma agora. A velocidade de lançamento é de apenas 0,7 segundos. Mas antes mesmo que ele possa começar a lançar uma bola de fogo, uma enorme bola de fogo já está na frente de seu rosto. Zhou consegue cancelar o fogo e aplicar um escudo mágico, mas sua força não é suficiente para suportar o ataque de um feitiço tão poderoso. E, nesse momento, ele é dominado por muitas bolas de fogo que o explodem. Esse é o fim. Ele não conseguiu resistir a 5 respirações. Infelizmente,
Joe sobreviveu, mas ele certamente se lembrará de que não deve subestimar esse cara. E Shen fica de pé sobre o perdedor derrotado e pergunta se essa é a força total de um aluno da King Academy. Jin está chocado com seu aluno. Ele derrotou um mago de nível avançado 19 usando apenas uma bola de fogo. E todos que estão assistindo também não conseguem acreditar no que está acontecendo. Por todas as leis da lógica, Shen deveria ser muito mais fraco. O reitor e Jin explicam que deve ser uma evolução de talento, porque sua bola de fogo foi lida no exame, então agora ele aumentou a classificação do feitiço usando o talento avançado do Todo-Poderoso. A única desvantagem dos lutadores sem classe é que suas habilidades atingem o limite e eles não podem se comparar aos lutadores de classe, mas esse cara não parece ter um limite, o que significa que ele será muito mais forte. Percebendo tudo isso, os treinadores imediatamente atacam Shen e tentam atraí-lo para sua academia, mas Wu Hua, é claro, continua a humilhar Shen, dizendo que ele não tem futuro porque só pode aumentar seu talento uma vez. E os outros mentores dizem que, por causa dele, a King Academy perdeu a reputação, e seu aluno ainda está deitado no chão. E logo depois que Hua percebeu que havia sido decepcionado, ele se ofendeu e foi embora imediatamente. Todos dizem a Shen para esquecer esses perdedores e começam a lhe oferecer novos termos de entrada novamente. Mas a garota que o defendeu primeiro diz que, já que ele se formou na província de Jiana, por que ele não entra na academia de Jiana? Ela promete dar a ele livros com todas as habilidades básicas das classes a serem aprendidas, habilidades que não se limitam apenas ao país deles. Por exemplo, o país de Fusa tem classes ninja, Amiji e samurai, enquanto o oeste tem bruxas, magos e vampiros. Juntar-se a eles lhe dará tudo se ele tentar, e seus laboratórios alquímicos e forjas o equiparão com os melhores equipamentos, como armas polimórficas. Não há como os outros curadores cobrirem uma carta dessas. Ela foi literalmente ao banco de arame, oferecendo a ele o melhor para um guerreiro sem classe. Bem, é claro, a escolha é óbvia. Ele escolhe a Academia Jianan e, se avançarmos um pouco, o herói já está no parque para experimentar uma nova habilidade, o Relâmpago Divino. Com ela, ele pode se mover incrivelmente rápido. É uma habilidade muito útil, que supera todas as outras habilidades de movimento em vários níveis, é claro, e o esgota significativamente. O teste de novas habilidades interrompe a notificação inesperada em seu telefone. Ele recebeu 2 milhões da escola, e da academia, Zanan, até 5 milhões, e muito provavelmente outros prêmios também chegaram. Então é hora de ir para casa. Os homens da academia já estavam esperando do lado de fora da casa de Shen. Eles haviam trazido um dos itens de armas polimórficas como prometido e, depois de abrir a caixa, encontraram um Shen vendo uma bela lança da mais alta qualidade. É um destruidor demoníaco que pode alternar entre lança, espada e bastão. Essa arma é equivalente a 3 armas de nível dourado. Agora ele não precisará mais carregar um monte de equipamento. Mas os homens dizem que essa bugiganga está há muito tempo na academia, esperando por seu dono. Bem, e aqui para o homem especialmente inteligente começa a explicar as classes de armas que eles são encantados. Em resumo, há a classificação de ferro negro e bronze, ouro e platina, diamante e lenda, e assim por diante. E elas podem ser encantadas com a adição de uma estrela adicional de qualidade. No entanto, se alguém falhar no encantamento, a arma poderá ser destruída. Portanto, Shen precisava ser cuidadoso com ela. E eles também trouxeram algo mais importante do que as armas. Esses são livros com habilidades básicas de classe rara. Todo o resto estaria disponível para os membros da biblioteca, mas ele já estava começando a babar por isso também. E os presentes não param por aí. Da cidade de Dongjuan, ele recebeu uma casa de campo. É uma casa enorme e bonita, que agora está totalmente à disposição de Shen e sua irmã. A moradia anterior deles era do tamanho de um banheiro nessa casa. Sua irmã se oferece para dar uma olhada na casa, mas Shen pergunta: qual é a vantagem de dar uma olhada em sua própria casa? Ele está mais interessado nas novas habilidades que pode aprender com os livros ocidentais. Há 70 anos, o jogo Divine Possession foi lançado e mais de 100 milhões de pessoas participaram. Naturalmente, mais pessoas escolheram raças não humanas, como orcs ou elfos. Mais tarde, quando o jogo se fundiu com a realidade, diferentes raças tiveram filhos com humanos comuns, criando linhagens novas e exclusivas. Vale a pena observar que o mundo integrou não apenas o sistema e os itens, mas também NIPs, monstros, um grande mapa e muito mais, resultando em um mundo rapidamente 1000 vezes maior do que no passado. Pelos padrões do novo mundo, a cidade de Dongjuan é muito pequena. É difícil conhecer outras raças, e somente se mudarmos para uma cidade grande como Shen, poderemos conhecer esse mundo. O resto do dia o herói passava estudando, absorvendo insaciavelmente novos conhecimentos, e durante um mês, dominou não apenas a rara cidade de Dongjuan,
mas também sua nova arma, o Destruidor Demoníaco. Mas o resto do mês ele passou com sua irmã e foi a lugares que antes não podia visitar por causa de sua pobreza, já que o início do ano letivo se aproximava. Sua irmã chorou e chorou pela separação deles. Yun-Shen disse que, se ela precisasse de alguma coisa, deveria ligar para ele e que não poderia negar nada a si mesma, pois agora eles eram ricos. Depois de se despedir de sua irmã, seu próximo destino foi a Academia Zanan. Ao chegar ao local, diante dele, havia uma bela vista e um grande número de pessoas. E não é só isso, ele ainda não encontrou essa beleza e diversidade dignas da 7ª academia do país. Mas os pensamentos de Shen foram interrompidos pela elfa encarregada de registrar os alunos. Ela lhe pediu seu currículo, e ele o entregou sem hesitar. Mas assim que a registradora leu em voz alta que ele era Yun-Shen, todos os olhares imediatamente se voltaram para ele. E, de fato, o que realmente não gosta de tanta atenção, ele nem mesmo entende como se viu em tal situação. F diz que isso não é surpreendente, pois ele ficou em primeiro lugar entre as províncias e, portanto, tornou-se o primeiro aluno da academia. Além disso, ele é o único aluno sem classe que alcançou tais alturas, e por isso, tem muitos privilégios. Por exemplo, ele tem muito mais créditos do que os outros. O dinheiro não pode comprar nada na academia, mas os créditos podem comprar qualquer coisa. Mas quanto aos outros privilégios, ele aprenderá sobre eles um pouco mais tarde. Assim, enquanto ela acompanha o primeiro aluno até seu destino, a Elfes pergunta se Yun-Shen já escolheu uma cadeira. Há 5 departamentos na Academia Zanan. Eles são os departamentos de suporte militar, elemental, armas e tático. O departamento militar se concentra em lutar e matar. O departamento elemental é a melhor opção para um mago. O departamento tático fala por si só. O departamento Veapons concentra-se em armas em vez de habilidades. Mas o departamento de suporte especializado em encantamentos e alquimia, ferraria e sem hesitar, Shen responde que os departamentos tático e de suporte não são adequados para ele, mas os outros 3 se encaixam perfeitamente em seu estilo de luta. E enquanto conversavam, já haviam chegado ao local onde ele viverá durante o treinamento. Shen está muito feliz com esse presente. Ele nem consegue acreditar que viverá aqui sozinho. Há 3 andares, equipamentos e móveis de alta qualidade, um campo de treinamento, uma esteira e uma sala de armazenamento de recursos. É claro, uma mansão para um homem só é um privilégio para os 50 melhores discípulos. Quanto aos discípulos de classificação mais baixa, eles vivem com 5 ou 6 pessoas em um quarto. Apesar de ser uma distinção muito cruel entre os discípulos, quer ele goste ou não, é assim que as coisas são. Por causa disso, todos os discípulos têm muita inveja de Yun-Shen, por isso, tentarão tomar seu lugar. Em uma semana, haverá uma competição de novato. Todos os que entraram na academia são gênios da província. Entre eles, há o 2º e o 3º lugar, dos quais Clales tirou o 1º lugar à força. Ele precisa ser o mais cuidadoso possível. E aqui o sistema novamente dá a tarefa de não perder o 1º lugar. Em caso de fracasso, não haverá punição. Mas se ele for bem-sucedido, receberá uma nova habilidade da classe S e uma poção da sorte. Com essa motivação, Shen não tem medo de seus adversários, eles que se arrisquem a tomar seu lugar. No dia seguinte, foi anunciada a reunião dos novatos. E, é claro, Yun-Shen ficou nas primeiras filas, e os alunos mais atrasados só podiam repudiá-lo pelas costas e invejar o fato de ele morar em uma mansão no topo. Naturalmente, há aqueles que acham que Shen não merece o campeonato. Eles também conquistaram o 1º lugar em sua província. Por que deveriam ficar atrás de um sem classe? Mas eles são silenciados por Seng Tira, o campeão de Dashou, classe Cavaleiro de Sangue, e diz que, se não gostarem de algo, podem desafiar o 1º discípulo na arena. E se eles não tiverem coragem de fazer isso, então que fiquem calados. E Qinglin, o campeão da província de Donglin, classe taoísta, apoia Tiran e diz que não é bom discutir com as pessoas pelas costas. Além disso, Xue Onfan, 2º colocado na província de Zanan, classe Mago da Destruição, se junta à conversa e diz que Shen roubou seu lugar e, assim que a reunião terminar, ele o arrastará para baixo. Sim, Anfu, o decano do departamento militar, observa que, por causa de Yun-Shen, o lugar está ficando muito barulhento e todos estão preocupados com sua classificação. Muitos alunos não concordam com a decisão de classificá-lo em 1º lugar, mas cada um dos reitores viu a filmagem de sua batalha e ele definitivamente merece ser classificado em 1º lugar. Xia Qing-Shen, a reitora do departamento de armas, entra na conversa e diz que as habilidades de luta dele são de alto nível, que ele tem um senso de luta inato e talento para várias armas, então ele definitivamente será a escolha dela. Dizem que ela normalmente não fala com ninguém, mas aqui está ela, demonstrando tanto interesse em seu aluno,
mas não é de surpreender que ele seja realmente muito talentoso. Yan Fu diz que o Shen não é apenas interessante para os alunos, mas que todos os professores também o querem e, se for esse o caso, eles deveriam acelerar. Ele bate no chão com sua bengala e está na frente dos alunos em um instante. De acordo com a administração da academia, o departamento militar é o mais forte entre os 5. E esse velho é o chefe dele. Yan Fu diz que sabe da insatisfação dos alunos com relação ao primeiro lugar e, por isso, decidiu realizar a competição hoje. Eles podem descansar agora, mas às 2 horas ele espera que todos estejam na praça. E, é claro, por causa dessas notícias, todos os alunos insatisfeitos ficaram imediatamente animados, como se tivessem a chance de superar o homem que já havia mostrado nos exames que era mais forte do que todos aqui. No entanto, depois de um tempo, todos se reuniram na praça novamente. Na frente dos alunos há 3 portões. Uma delas é a prata. Muitos alunos já ouviram falar delas pela primeira vez, quanto mais vê-las pessoalmente. Todos começam a se gabar, antecipando que o Shen falhará, mas o herói percebe que todos estão prontos para destruí-lo. Bem, então, é hora de olhar para esses gênios da província. Um dos professores explica as regras. Absolutamente tudo é permitido ao passar no teste. O principal é não beber verde até morrer. E os resultados também dependem diretamente de suas condições de vida e do número de créditos. Portanto, eles devem levar isso a sério. E depois dessas palavras, o portão começou a se abrir, o que significa que o teste já começou. Os alunos podem ir para a masmorra. E, é claro, e o Shen decide entrar primeiro. O nome da masmorra é Trollslayer. A dificuldade é um pesadelo. O número de pessoas necessárias para passar é de 1 a 5 notas à noite. O espírito de luta dos Trolls aumenta. Portanto, ele deve se apressar. E Shen imediatamente corre para o ataque. É mostrado um mecânico que atira em todo mundo com a aparência de um exoesqueleto. Yan Fu observa que este ano a qualidade da seleção é muito alta. Até mesmo o mecânico que ficou em 653º lugar passou pelo pesadelo com grande facilidade. Mas, além de Shen, o que mais chamou a atenção dos professores foi o padre Calouro que ficou em 213º lugar. Afinal, apesar da aula, ele foi sozinho, e esse aluno está deitado no chão e comendo insetos, porque quanto mais ele come, mais danos ele terá. Todos os professores e diretores ficaram chocados com o que viram. Como ele chegou até aqui? E que lugar ele ocupa? Shao Qinshin ordenou que mostrassem Shen imediatamente. E assim que a câmera mudou, todos já não estavam mais em clima de brincadeira. Eles viram o campo repleto de uma montanha de cadáveres. Já havia matado todos eles e foram para a segunda sala. Até mesmo os discípulos mais rápidos ainda estão lutando. Alguns professores não entendem como isso é possível. E o diretor do departamento elemental, Lian Wuxuan, diz que eles simplesmente não estão olhando com atenção suficiente. Seus métodos são bastante simples. Os corpos dos trolls foram queimados e as árvores perderam todas as suas folhas. Ele provavelmente usou o Eye of the Storm e atraiu todos os inimigos para um ponto e depois usou a bola de fogo. Parece fácil em palavras, mas, na realidade, é difícil fazer uma coisa dessas sem ser um mago artificial. Esse garoto seria perfeito para o departamento elementar. Sim, Anfu interrompe o mago e diz que ele ainda é o aluno mais forte em termos de poder de combate. Mas a segunda sala não testa apenas o desempenho em combate. Ao entrar na segunda sala, os pés de Shen começaram a ficar presos. Não há dúvida de que é um pântano. Ele enfia seu bastão diretamente na lama viscosa e usa uma bola de fogo que o lança para trás. O pântano é um terreno muito difícil, com pouca iluminação. Parece que ele precisará de boa percepção. Será um desafio e tanto. Mas Shen já tem um plano de ação. E Shen usa uma habilidade de druida, Natural Proximity, com a qual ele melhora sua percepção. A força da habilidade depende do número de plantas próximas. Normalmente, a afinidade natural é apenas uma habilidade básica que não é tão forte, mas a habilidade de Shen é de rank B. Isso significa que ele pode entrar em contato com as plantas e se comunicar com elas. Não importa se é uma árvore, musgo ou trepadeira, todas elas podem se tornar os olhos e ouvidos do herói. Por causa disso, ele rapidamente encontrou o caminho para a sala 3 e correu instantaneamente em direção a ela, atravessando muitas árvores. Shen usa uma videira para se agarrar às árvores. Ele precisa se movimentar pelo pântano para evitar pisar nele, ou ficará preso. Assim que encontra um terreno sólido para se apoiar, ele é descoberto por um troll, que imediatamente tenta matar Shen.
pulando em cima dele por trás. Mas o sem classe nem sequer se vira, e transforma sua arma polimórfica em um bastão. Aponta-a diretamente para o rosto de seu oponente e o explode com uma bola de fogo. Ninguém parece ter percebido que absolutamente todas as plantas são seus olhos e ouvidos. Shen sabia da emboscada dos Trolls desde o início. Ele fincou seu cajado no chão e usou a habilidade de crescimento, fazendo com que as plantas restringissem todos os oponentes. A habilidade de crescimento também sofria alterações à medida que sua classificação aumentava, além de restringir os inimigos. As plantas tinham um efeito parasita. Uma vez dentro do corpo, elas se alimentam dele até secar a vítima. A equipe de professores não acreditava totalmente que as habilidades dos rapazes pudessem evoluir, mas depois de vê-los em ação, ficaram convencidos. Todas as dúvidas desapareceram imediatamente. O chefe do departamento militar observou que Shen lidou perfeitamente com o teste para o guerreiro, pois é importante não apenas a força, mas também a percepção e, devido à falta de informações, ele pode cair em uma emboscada ou simplesmente se perder e morrer de fome. Em geral, há muitas habilidades de percepção. Por exemplo, a percepção da escuridão do sacerdote das trevas, do ecolocalizador, da mecânica ou do mago do surto mágico. Mas Yun Shen escolheu a habilidade mais apropriada para essa área. Ele é claramente muito inteligente. Há outras soluções para esse problema. Por exemplo, o mago da destruição simplesmente explodirá tudo ao seu redor, enquanto o cavaleiro de sangue se apressará na batalha, contando com sua excelente defesa. Nesse meio tempo, Shen estava quase saindo da área pantanosa. A partir daqui, seria muito mais fácil. O layout da sala é como o labirinto de um minotauro. Sem uma boa percepção, ele se perderia. Mas, felizmente, as plantas estão do seu lado. E então ele se depara com um troll gigante dormindo no posto de guarda do portão para a próxima sala. É um líder de troll de batalha de nível 15. A dificuldade é nível 3 de prata. As habilidades são Fury Jerk e Battle Cry. Um guarda muito responsável finalmente acorda por estar com muito calor. Ele percebe o motivo do calor. Há uma enorme bola de fogo bem ao lado dele, que o atinge em cheio e o derruba, fazendo com que ele acabe na sala 3, bem na frente de seu chefe. Ele imediatamente começa a dar desculpas e implorar para que o chefe não o mate. Parece que o ataque da bola de fogo não causou muito dano a ele. O chefe diz que, desta vez, ele perdoa o guarda ruim e, em gratidão, o chefão promete esmagar o cara, mas ele é interrompido por uma voz irritada que pergunta quem ele vai esmagar. O cara está se aproximando lentamente por trás dele, e se o troll quiser se redimir de seu erro, Shen o ajudará com prazer. Ele pagará por sua negligência com sangue. Com essas palavras, com um golpe de sua espada, o herói matou facilmente o guardião. Isso deixou o chefe incrivelmente irritado. Como ele ousa matar o cão de guarda do chefe bem na frente de seus olhos? O líder tem nível 17 e nível 2 de classificação ouro, e seu séquito não está muito atrás dele. Eles são lutadores inimaginavelmente poderosos. Shen claramente terá dificuldades, então ele usa a habilidade de avaliação. Com a ajuda dela, ele pensa em um plano e, com as palavras de que preparará um banquete para os Trolls, Shen derruba seu cajado no chão. Mas apenas o chefe imediatamente ataca Shen, e ele reage de forma muito estranha. O herói ficou realmente assustado, mas com as palavras de que é tarde demais para implorar por misericórdia, o chefe esmaga o cara com um golpe de seu martelo. Mas algo está errado. O homem usou um clone e, na verdade, o chefe matou o duplo com uma técnica inútil. Não importa quantos clones ele não tenha usado, o troll matará todos eles em um. De repente, do nada, uma bola de fogo aparece, voando em direção à multidão de palhaços e explodindo-os bem atrás do chefe troll. O Shiftan se cansou de um de seus capangas. Ele é hábil não apenas em magia negra, mas também em magia de fogo. Quando terminarem com os clones, ele promete promovê-lo a capitão. Mas agora isso não é possível. O líder entra em um frenesi sangrento e começa um verdadeiro moedor de carne, e seu ajudante mago o acompanha. Só resta um. E parece que não é um clone. É um troll de verdade. Ele está pronto para acabar com o bastardo. De repente, o rosto do homem toma uma forma estranha e, olhando atentamente, o chefe vê como seu inimigo se transforma em um troll, que implora por misericórdia, mas suas súplicas não estão destinadas a se tornar realidade. Uma bola de fogo escarlate o mata bem na frente dos olhos do chefe, e o próprio mago troll que estava ajudando o líder é transformado em um troll. Ele elogia o chefão por ter descoberto seu truque, mas isso não salvou seus companheiros, e o chefe fez todo o trabalho para o herói. O chefe finalmente viu os cadáveres de todos os seus subordinados, que ele mesmo havia matado, e, nesse momento, a equipe do professor está assistindo a tudo isso, e também não entende o que aconteceu em geral. O chefe da terceira sala começou a matar todos ao redor, exceto Yun Shen,
e apenas o chefe do departamento de magia. Percebi que ele usou a habilidade em Medzi, Confusão da Alma, Clason em Meiji, que foi projetada para obscurecer a mente do alvo com alucinações artificiais. A habitual confusão da alma não seria suficiente para o chefe. Tudo isso se deve ao talento de Yun Shen, com o qual ele aprimora suas habilidades. Esse jovem surpreende o velho novamente. Ele matou deliberadamente o líder dos guerreiros Trolls na frente do chefe para causar-lhe uma onda de emoções. Isso lhe deu acesso à sua mente. É incrível como ele calcula suas ações vários passos à frente, o que faz com que você o admire, mas seu truque não funcionará novamente. Então, o que ele vai fazer agora? A batalha começa. O Troll está incrivelmente irritado e está prestes a matar o homem insolente, mas imediatamente pisa em uma mina e explode instantaneamente. O monstro diz que o homem luta com muita maldade, mas Shen apenas ri desses gritos enquanto o Troll estava se divertindo com seus subordinados. Ele estava se preparando se o líder realmente achasse que poderia pegá-lo, e o herói imediatamente aplicou o raio, a habilidade de feiticeiro, o espigão de osso, a habilidade de mago, a queda de rocha e a habilidade de mecânico, o dispositivo explosivo, e, depois de receber uma quantidade tão grande de dano de um Troll bastante derrotado, ainda continuou de pé, e até conseguiu se aproximar de Shen, como era de se esperar de um homem tão forte. Só que ele só chegou ao seu clone, e o verdadeiro Shen está bem atrás dele. Ele usa a habilidade de cavaleiro, de secação aérea, com a qual inflige dezenas de cortes em seu inimigo. Com essa morte, Yun Shen terminou os testes do Covil do Troll na dificuldade pesadelo, e o tempo de conclusão foi de apenas 11 minutos e 43 segundos. Ele é lembrado de pegar a recompensa, se possível. Os professores ainda estão em choque com ele. Esse é realmente um aluno incrível, e as habilidades com armadilhas são muito difíceis de aplicar em um combate real. É por isso que elas são raramente usadas. Yun Shen usa todas as habilidades mais desagradáveis ao máximo. Os outros ainda estão na sala do chefe e estão terminando de arrumar a mudança. É claro que, no estágio 1, o Sem Classe Shen continua sendo o líder. Qin Shen fica convencida e diz que agora seu departamento finalmente tem um aluno tão capaz, mas o reitor do departamento militar diz que nunca lhe dará o jovem. E então eles imediatamente se olham. E os outros professores ficam surpresos com o fato de esse casal ter começado a compartilhar Yun Shen antes mesmo de ele sair da masmorra. Nesse momento, Shen está de pé sobre o cadáver ensanguentado do chefe. Considerando a dificuldade e o tempo gasto na provação, ele recebe uma nota de 3 SS, um novo recorde, como recompensa por um resultado tão bom. Shen recebe 21.350 pontos de experiência e 25 pontos de habilidade e atributo, além de um machado da Tempestade Dourada nível 2 e o título de Exterminador de Trolls, que aumenta o dano às patrulhas em 35%. Seu nível aumentou em 3 pontos de uma só vez, uma recompensa imbatível. Mas isso não é tudo. Ele recebe 3 talentos: Double Spell, que cria automaticamente um segundo feitiço. Depois do primeiro, Aura of Power, que dá velocidade de ataque e dano adicional, e Battle Madness, com o qual cada ataque subsequente ao mesmo inimigo aumentará a velocidade de ataque em 4%. Os talentos são novamente muito bons, mas a escolha é mais óbvia do que nunca. O feitiço duplo será o mais útil, então Shen o escolhe, e um feixe de luz voa em sua testa novamente, concedendo-lhe o talento. Tendo recebido uma recompensa tão elegante, é hora de voltar. De repente, algo se forma na frente de Shen. Ele se transforma em outro portal. Mas por que ele está aqui? Shen já limpou toda a masmorra. Ou talvez seja um nível oculto do qual Shen já ouviu falar, mas está encontrando-o pela primeira vez. Dizem que monstros incrivelmente perigosos com poderes incomuns podem se esconder ali, mas a recompensa por matá-los será apropriada, já que não faz parte do exame. Isso não afetará a nota ou o registro. Portanto, Shen não hesita em entrar no desconhecido. O portão do teste nos foi mostrado. De lá, um dos alunos pulou. Ele acha que passou pela masmorra primeiro. Esse cara esperto imediatamente começa a rir a plenos pulmões, dizendo que é muito melhor que um Shen e que finalmente provou isso. Ele nota outra pessoa e o parabeniza por ter ficado em segundo lugar. Mas esse cara não está chateado por não ter conseguido o primeiro lugar, mas pelo fato de seu oponente não ser um Shen. O resto do pessoal também está começando a terminar e está feliz porque Shen não está nem entre os 10 primeiros. Parece que ele realmente trapaceou no exame final. Uma garota percebe que a masmorra de Shen é muito diferente da versão deles. Todos começam a olhar a tela de Shen em detalhes, e o
espertinho presunçoso percebe que o sem classe há muito tempo passou no teste e chegou ao nível secreto. É claro que os malucos invejosos começam a gritar novamente que Shen trapaceou de alguma forma e não conseguem admitir que são fracos em comparação com ele. E então eles são interrompidos pelo reitor do departamento militar. Ele os manda calar a boca e esperar pelos resultados. Em seguida, eles desligam a transmissão de Shen, o que deixa as pessoas ainda mais furiosas. O velho nem pensou que os sem classe poderiam ativar o nível oculto, e o que acontecerá agora é melhor que o resto dos alunos não veja. Shen se viu em uma sala estranha, uma pequena sala na qual havia um espantalho. Será que é realmente seu oponente? Monstro, homem de palha amaldiçoado. Nível 1. Habilidades. Escondidas. Observações. Ninguém sabe onde esse espantalho aparecerá, mas sua chegada não é um bom presságio. Shen imediatamente usa a avaliação. Ele é realmente de nível 1? Isso pode ser uma armadilha, portanto, ele terá de ser cuidadoso. E, nesse momento, o espantalho começa a se mover. Shen imediatamente assume uma postura protetora e prepara um elemental da água para testar do que esse monstro é capaz. Mas o espantalho imediatamente sai do caminho e fica bem na frente do rosto do herói. Ele é incrivelmente rápido, mas o relâmpago divino é muito mais rápido. O monstro nem percebeu porque seu inimigo foi vaporizado em uma fração de segundo. E Shen diz que estava muito perto e que ele quase foi pego. Mas ele rapidamente percebe algo errado. O espantalho que tinha o cabelo de Shen não queria atacar, mas apenas tentar pegar uma mecha de seu cabelo. E então a boneca começa a exalar uma energia estranha e maligna. Shen decide se arriscar e, independentemente de suas habilidades, ele precisa lidar com isso o mais rápido possível. E usando a habilidade de atacante, Fire Fist, Shen dá um soco no rosto do espantalho. Isso causou uma explosão incrivelmente poderosa, da qual algo saiu voando em grande velocidade e se chocou contra a parede. Era o Shen. Mas como isso é possível? Ele foi ferido por seu próprio soco, e essa aberração assumiu o disfarce de herói e não se esquivou. Agora parece claro. O homem de palha vai até a parede e bate no concreto com toda a sua força. E, nesse momento, a cabeça de Shen é esmagada com tanta força que o sangue começa a jorrar. Todo o dano causado ao espantalho retornará ao herói. Shen imediatamente corre em direção a ele para atrasar o espantalho, mas ele não pode atacá-lo. Então o que pode fazer? Mas ele ainda não pode fazer nada, e o espantalho chuta a parede e Shen cai no chão. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente dor. Em seguida, ele tenta usar a videira, mas nem mesmo isso é coroado de sucesso. Como o espantalho interrompe seu ataque batendo o punho contra a parede, a dor aguda atrapalha a concentração do herói. Mas apenas Shen não tem medo. Ele está animado com esse oponente e até mesmo grato a ele. Se não fosse por ele, Shen começaria a pensar que já havia se tornado o mais forte do mundo e pararia de crescer. Os professores que estão observando o Shen estão muito animados. Finalmente, esse garoto encontrou um oponente formidável e Shen tem certeza absoluta de que ele pode lidar com um homem de palha. O velho lhe pergunta por que ela acha isso. Será que ela sabe mais do que ele? Mas seu palpite se baseia no olhar confiante e calmo de Shen. Porque ele não pode estar tão calmo sem ter estratégias para vencer. Enquanto isso, Shen já percebeu que o espantalho o enganou durante todo esse tempo. Inicialmente, ele pensou que o homem de palha conectou sua vida com a dele, mas, na verdade, o dano recebido pelo espantalho foi transferido para Shen, e os ferimentos que ele apenas imitou. E como esse é o caso, o herói pode se curar sem medo de que o corpo do espantalho seja restaurado. Ele é apenas um monstro de nível 1 e não tem tanta saúde quanto um guerreiro sem classe no nível 16. As habilidades de cura do espantalho não foram usadas, embora Shen as tenha, então ele definitivamente não pode copiar habilidades. E, nesse momento, o cara quebra a parede com um golpe de cotovelo. Se o monstro tivesse copiado seus atributos, ele estaria destruindo paredes com seus golpes e não causando nenhum dano a si mesmo. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.